E a gente começa com um assunto maravilhoso. Hoje é dia da gente falar de plantas. E as plantas, elas têm invadido os ambientes internos, casas, apartamentos, né? A gente tem o verde vertical, que voltou com tudo na decoração, mas a gente também tem os vasinhos, os pequenininhos que habitam a sala, os quartos, os escritórios. E aí a gente pergunta assim, e os banheiros? Pois é, gente, os banheiros também. Além dos benefícios para a nossa saúde e bem-estar, as plantas adicionam cor, aroma e esse toque especial na decoração. Então é preciso ter certos cuidados na hora de executar essa tarefa, de escolher a plantinha para que ela fique sempre linda, né? Então hoje a gente vai aprender com ele, que é jardineiro, paisagista e entende muito do assunto, Randall Fidêncio. E as suas plantas maravilhosas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu gosto muito quando você vem e traz esse frescor da natureza pra gente. Muda já o ambiente, né? Muda. Você sabe que antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero até esclarecer uma dúvida frequente nas nossas redes sociais. Muita gente fala assim, Cláudia, a parede vertical é de verdade? Não, gente, artificial. As plantinhas atrás? Não, artificiais. Porque aqui dentro é praticamente impossível manter uma planta verde bonita, porque é ar-condicionado o dia inteiro e muita luz artificial. Não tem troca de ar, né? Como a gente falou da outra vez, da importância dessa troca do ar. Mas, eu não sei se você ia concluir dessa maneira, é tão importante quanto você ter a imagem da planta, não só ela viva ali na nossa frente, mas está comprovado também que a gente vê uma imagem de planta, o cérebro lê de uma maneira boa, de uma maneira positiva. Então, um quadro com plantas, um quadro pintado, ou um quadro como esse que você mostrou agora, com as plantas artificiais penduradas nele, também tem um efeito muito positivo para o cérebro. É até um preconceito que a gente da área de paisagismo tinha com planta artificial, e eu estou vendo isso começar a cair, porque eu, claro, prefiro as naturais. Mas a artificial tem o seu papel importante e o cérebro lê de uma maneira boa isso. Então, é bacana. Que às vezes a pessoa não pode ter. Sim. Né? Até, por exemplo, no quarto de hospital, ainda tem não está comprovado que é totalmente perigoso, mas não é permitido ainda. Então, estão começando a usar quadros com imagens positivas, boas e muitas com planta para o cérebro saber que tem vida fora dali e isso é muito importante. Isso traz bem-estar. Ó, que maravilha. Agora, as naturais lindas, né? A gente hoje vai falar dessas belezinhas. E elas podem ser usadas no banheiro? Todas essas aqui são bem indicadas para banheiro. O que a gente tem que pensar na hora de escolher a planta, ou mesmo se você ganhou, é o tamanho do seu banheiro e as condições que ele tem para a planta ficar bem. Então, se tem ventilação bacana, se é um banheiro muito claro, se é um banheiro muito escuro, se é um lavabo ou um local de banho, por exemplo. Porque aí o vapor, agora que a gente vai entrar daqui a pouco no inverno, algumas podem sofrer. Então, você pode colocar quase todas elas no banheiro sem problemas, mas sempre observar. A planta, quando a gente ganha ou quando a gente compra, é o início de uma relação que pode se tornar muito longa, muito bonita. Então você nunca deve colocar a planta lá e achar que por si só só com a água, ela vai ter uma vida longa. É uma maneira de você também desenvolver uma relação e uma terapia quase. Para você sempre observar, porque eu posso te falar, por exemplo, que a calanchoe vai bem num lavabo. Como é que é o nome dessa? Essa é a calanchoe, ou planta da fortuna. É duplamente bom tê-la por conta de atrair também quem não quer, né? Que atrai a fortuna. Então é um presente muito dado também. Essa você tá falando, ela vai bem no lavabo? Vai bem no lavabo, mas não é porque você colocou ela lá. Às vezes, a condição do seu lavabo, ou por uma corrente de vento, ou qualquer outra, pode começar a mudar a cor da planta, a aparência dela. Por isso que é bom observar. Começou a mudar, não é porque me falaram para pôr no lavabo, porque eu vou deixar ela lá até acabar com a planta. Começou a mudar de aparência, eu vou mudar de lugar. Posso pôr na cozinha, posso pôr na sala, mandar para o jardim. Aí tem umas regras de cuidado com as plantas, mas cada uma é uma vida própria. Então, a observação é que faz elas terem a vida longa e saudável. Eu tenho observado que algumas pessoas parece que têm um dom, não sei se fala com a planta, se é o amor com a planta, como é que... Mas assim, de fazer a planta ficar mais bonita. Eu digo isso até porque lá em casa, dependendo de quem está cuidando da planta, quem é que está regando, quem é que está conversando, cuidando delas, ela fica mais bonita ou mais tristinha. Atualmente, a Cíntia tem um capricho com a planta, aliás, um beijo para a Cíntia, e estão todas elas muito vivas, muito verdes. Isso muda? Muda. De pessoa para pessoa a planta reage? Muda. E agora está comprovado isso, até com experiências com bullying sobre as plantas. Sério? Sério. Comprovado, assim.
por estudiosos mesmo. A gente pode até falar disso numa outra ocasião para mostrar o resultado das experiências de plantas no mesmo ambiente, umas muito bem tratadas e outras muito mal tratadas. E com relação à rega, adubação, idêntica. Só muda o que se fala para elas e a maneira como se olha para elas. Com o passar do tempo, a que foi xingada e a que foi maltratada morre e a outra continua bonita. Então, isso começou a ser comprovado com um detector de mentira. O início do estudo, por acaso, esqueceram em cima de uma planta um detector de mentiras e quando teve uma agressão no ambiente, o detector começou a se manifestar, ou seja, era a manifestação da planta. Então viram que essa energia que a gente achava que talvez fosse bom conversar com elas, não, é comprovado que realmente é. Elas sentem o nosso cuidado pela palavra e pela música também. Música clássica faz muito bem para as plantas. Gente, que máximo! É o máximo mesmo, Nossa, é uma energia... é muito lindo pensar nisso como um ser vivo, como criação divina, né? E como a gente interage com tudo isso. Ela é uma lindo. criação como a gente, de água, né? É uma vida. Sim. Como nós somos também uma criação divina e uma vida que depende de água e de cuidados. Então, essa relação se estreitando agora com essas comprovações fica muito mais bacana, porque... Tem gente que fala, né? Acho que quando eu falo com a planta ela responde. Não, ela responde mesmo. Ela vai gostar muito mais, ela vai se mostrar para você de uma maneira mais bonita porque ela está respondendo ao seu carinho, digamos assim. Então, o quanto isso tudo é poético, né? Fiquei até emocionada de ouvir tudo isso, Randall. Que lindo. É poético e é real. Real, muito lindo. Então, assim, todas podem ir no seu banheiro, né? Que é o nosso tema. Muda a questão dos tamanhos. Se você vai colocar a planta no chão, na bancada do lavabo. Essa espadinha, por exemplo, ela tá na bancada do meu lavabo. Nossa, que graça. Da minha casa. É uma mini espada. Ela não cresce? Não cresce. Ela solta brotinhos laterais, mas ela continua em altura, ela continua... Esse é mais ou menos o tamanho final dela. Uma graça. Então, colocou ela lá, além de olhar, manter, que eu sempre gosto de falar, manter sua planta limpa, sem folhinha seca, sem galinho seco, sem poeira nas folhas, porque isso ajuda na saúde da planta. Então, eu, por exemplo, meu lavabo é pequeno e não tem muita luminosidade. Então, eu optei pela espadinha, ela vai super bem, quase sozinha, e ela adora soltar brotinhos pela lateral. Eu trouxe aqui umas versões em miniatura, mas, por exemplo, essa que eu vou pegar agora, Chamedoria elegans, que é uma palmeira, tem versões dela para quem tem espaço até da nossa altura ou um pouco maior. Mas, se a gente deixar num vasinho pequeno que nem esse, é uma planta para ficar numa bancada, ao lado, ali na pia, né, em algum lugar, mas naqueles nichos que tem agora nos banheiros. Mas é uma que se você mudar de vaso, ela vai crescer. Vai crescer bastante. Mas se você não aumentar, ela continua... ela é a mesma daquela grandona, que a gente até teve uma vez aqui. É a mesma. Que legal, muito bom. Não é o caso da violeta, por exemplo. A violeta você pode mudar ela para um vaso maior, ela pode aumentar pelas laterais, soltar mais folhas, mas em altura também ela não vai aumentar. E é uma planta bonitinha para quem gosta aí de flor. Gente, violeta é a coisa mais fofinha, né? Você colocar num cachepô grande, assim, um monte de vasinho de violetinha, fica a coisa mais fofa. Então a gente tem que ver... E ela fica bem em ambiente interno também. Fica bem em ambiente interno. Né? Ela gosta de claridade. E lembrando que a violeta, quando for regar, é só ver a textura da folha dela, que é uma textura veludada, ela não gosta de água nas folhas. Então isso é um cuidado bacana, porque na pressa muita gente molha tudo igual. Aqui no caso poderia, menos ela teria que vir com o regadorzinho do lado e mirar a terra e não a folha da sua violeta. Maravilha. Uma outra opção bacana, olha esse terráriozinho aberto de mini fitônia. É uma planta que também não cresce muito, gosta de umidade e olha que... Uma delicadeza. Delicadeza, que muito graça. Lindo. Não, o terrário sempre fica muito charmosinho, né? Peraí, vamos passar um pouquinho pra frente, porque ele misturou um pouquinho com aqui. Quem que tá mostrando, Carlinhos? Aqui, olha lá. Muito lindinho, olha desse jeitinho, né? Muito delicado. Vai ficar sempre, né? Vai manter o tamanho da planta e você pode trazer ali a vida pro seu ambiente. O mesmo caso da jiboia. No caso aqui ela tá... Essa jiboia, ela tá na coquedama, né? Técnica, né? Olha que coisa mais linda essa coquedama. Essa jiboia, ela vai cair também, como as outras? Foi feito recentemente, que eu vendo bastante coquedama. Então eu acabo de fazer, muitas já vão embora. Mas ela vai cair sim. E é uma opção até para colocar na parede, naquelas cuias de parede, para ela cair pelo banheiro. Essa vai amar um banheiro que você usa para tomar banho, porque o vapor vai fazer bem para ela. Ai, que legal! Para ajudar na respiração através da folha.
Nossa, vai ficar linda ela caída assim, né? Maravilhosa. Com o tempo, Agora, vai ficar olha maravilhosa. essa folhagem da begônia. Linda, linda. Essa, eu até comentei agora há pouco aqui que foi difícil para eu escolher qual trazer. Que elas são tão bonitas e tem tanta variação. Linda. Tem um botãozinho aqui, ó. Olha lá. Lindo. Vai abrir uma flor aqui, que lindo, gente. Ótima para o ambiente interno também, super resistente. E como é que é o cuidado com a begônia? É pouca regra, né? No caso, a maioria delas pode ser a cada 2 dias, colocar um pouquinho de água. Na dúvida, é melhor colocar um pouco a cada 2 dias do que deixar longos períodos e querer encharcar depois. É sempre melhor manter uma regularidade e mantê-las limpas. O cuidado de todas elas, aqui, por exemplo, as folhas mais antigas tendem a começar a amarelar e secar para dar lugar para as novas. Aí quando ela tá mais seca e amarela, a gente faz o quê? Corta onde? Corta o máximo que a gente conseguir na base, Lá pertinho da raiz. lá perto da raiz. Tá. Aqui, ó. Seria mais embaixo possível. Porque senão acontece como a samambaia, que vai ficando aqueles tocos quando a gente corta de qualquer E maneira. vai ficando seco. E esse galho seco, você me explicou que ele chupa a energia do galho bom, né? Que não consegue nem sair, porque tem tanto galinho por cima, ele não acha espaço às vezes para sair. Então, é legal ir lá embaixo e fazer a limpeza na base mesmo da onde Que quando eu falo chupa energia, assim, são os nutrientes mesmo, a água, tudo. a planta não entende. que ele Essa daqui é tá... a coisa mais linda. É renda portuguesa, ela? Não, Essa é o aspargos melindro, mas muita gente confunde, principalmente por olhar de longe, achar que é renda portuguesa. Mas não é, né? Agora você viu que é o vilarejo, que tem uma casinha? Eu vi a ali, né? casinha, coisinha mais linda também. Olha lá, gente. Ah, parece a casa do seu Davi, lá do Tocantins. Lindo, lindo, gente. Essa eu gosto de falar para você colocar até no lavabo, que a gente está falando, no banheiro, mas para você lembrar, que se você estiver num lugar muito fechado, num apartamento, que existe vida além daquilo que você está ali naquelas paredes. Isso serve como um lembrete que a natureza está lá para a gente cuidar bem e poder usufruir dessas... Eu hoje, se eu dessas ficar olhando maravilhas. muito assim, eu vou querer ir morar assim, num lugar desses. Olha lá, vê se não dá vontade. Que às vezes eu penso, às vezes eu falo, que escolha doida que a gente faz, né? De repente, vem pra uma cidade grande, uma selva de pedra, mora nessa agitação toda, e tem gente que vive nesse paraíso, né? É bom saber disso, a cabeça também vai agradecer. Mas se pensar muito, eu vou, viu? Não é, gente? Ai, meu Deus do Deixa céu. eu te mostrar uma outra. E essa aqui, Essa aqui linda. para banheiros com a menor incidência de luz possível. É a zamioculca, ou a gente chama carinhosamente de zami, ou brilhante. Quanto menos luz tiver, a folha fica com verde mais intenso e mais brilhante. Lindo, lindo. Também é chamada de planta da fortuna, como a kalanchoe, e é de pouquíssimo cuidado. Então, para você que mora sozinha, mora sozinho, não tem tempo. Não precisa nem ficar regando muito. Uma vez por semana é suficiente, no inverno uma vez a cada 2 semanas. Gosta de claridade? Gosta, mas ela vai muito bem com baixíssima claridade. É aquele banheiro de sombra mesmo. Tá, Ou perfeito. embaixo da escada com sombra, você pode optar pela zamioculca porque ela vai ficar sempre bonita. Zami. Zami, eu já estava postando agora que eu estava aqui, né? E as nossas seguidoras são muitas pessoas em comum. Então me pediram para mandar um beijão especial para vocês que nos seguem, que eu sempre acabo falando do canal e da loja e não falo das nossas queridas seguidoras. Um beijo muito grande para vocês. São sempre muito carinhosas, né? Se você ainda não segue, vale a pena seguir, gente. Tanta coisa para aprender sobre as plantas. Olha, ele tá no Instagram como Vilanina Paisagismo, no Face é Vilanina Paisagismo e Flora. Mas o canal no YouTube, que é muito bacana também, é Vilanina TV, tá? Entra lá. Se preferir, entra direto no site, que é o vilanina.com.br, e você tem tudo. Inclusive, tem curso de terrário de suculentas no dia 27, que é sábado agora, na Vilanina de Salto, e no dia 18 de maio no Ceasa de Campinas. Aliás, o Lino esteve no final de semana em qual delas que você foi? Salto. De Salto. E você não foi visitar a Maura Castro, que mora em Salto, artesã maravilhosa. Próxima vez você vai também no ateliê dela, fazer um tour por Salto. Você também. Eu tô devendo eu te convidei essa visita. Porque o Lino, ele mandou lá no nosso grupo, a gente tem um grupo de produção, ele falou, gente, eu tô aqui na Vilanina, essa coisa mais linda. Ele ficou encantado que ele foi com os pais. Vamos gravar alguma coisa especial lá, Vamos, já sim. tá convidadíssima. Vamos dar um salto em Salto, né? Vamos dar um pulo em Salto. Então anotou aí, vilanina.com.br. Randall, muito obrigada. Eu que te agradeço. Parabéns Mais uma adiantado, dia 28 é aniversário do Randall, enche ele de carinho, tá bom? Muito obrigado. Manda mensagem lá no Instagram, no Face, etc.